Oi, gente. Queria começar desejando, obviamente, um ótimo 2022 para vocês. E, como primeiro post do ano, eu resolvi vir contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, por que que eu criei esse espaço aqui no Instagram, contar para vocês um pouquinho da minha trajetória de vida. Vamos ver se eu consigo fazer isso em poucos minutos, né? Bom, meu nome é Gabriela, sou nascida, né, e hoje em dia moro aqui na cidade de Passa Quatro, sul de Minas, uma cidade bem pequenininha, e a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser biomédica. Eu queria fazer o curso ou de biomedicina ou de farmácia bioquímica. E assim foi durante toda a minha adolescência, ali até o meu terceiro ano do ensino médio. Quando eu estava no meu último ano de escola, né, no terceiro ano do ensino médio, eu desisti. Falei, não quero mais não, tinha muita química, eu não era muito boa em química, e eu falei, não vou dar conta disso não sei o que eu vou fazer. E eu tinha na época uma revista que falava sobre as profissões. E eu lembro que um dia eu cheguei da escola, joguei a revista em cima da cama e fui trabalhar, porque na época eu trabalhava, tinha um serviço de meio período que eu fazia. Quando eu voltei, estava aberto bem na página da fisioterapia. Li, achei interessante, sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde. Falei, tá, vou fazer fisioterapia. Prestei vestibular, passei na faculdade, na Unincor, lá em Três Corações, e fui. Fui com a cara e com a coragem, fiz a faculdade. Enquanto a faculdade estava ali na parte teórica, eu amava. Quando entrou na parte prática, nos estágios, eu falei, meu Deus, estou jogando dinheiro do meu pai totalmente no lixo. Eu sempre detestei a parte de ortopedia, né? Então, coluna, ombro, joelho, nossa, não gostava. Assim, enfim, achava um saco os estágios, na verdade, entendeu? Eu lembro que teve 3 situações durante a faculdade em que em que eu me senti, assim, útil. Uma delas foi nas aulas de hidroterapia, então ali dentro da piscina eu conseguia fazer bastante atendimento, porque eu não tenho muita força, então pegar paciente no colo para mim sempre foi muito difícil, colocar paciente, mexer com paciente acamado e tudo mais. Então, ali na água, né, então eu conseguia fazer isso de uma maneira um pouco mais livre, então eu gostava. O dia que eu o dia que eu fiz um estágio dentro da UTI, né, onde eu aspirei um paciente, achei aquilo o máximo. E o dia que eu vi um parto, que eu lembro que eu voltei, eu assisti um parto normal, eu lembro que eu voltei com riso de orelha a orelha para casa, porque eu achei o máximo. Tá. Ainda dentro da faculdade, né, eu fiz um projeto de iniciação científica, na onde o tema foi perda de urina em mulheres que praticavam atividade física. Então, ó, a inclinação já estava ali. Mas eu não me toquei na época. E aí, por forças do destino, eu terminei a faculdade. E na época eu fazia cursinho de inglês e espanhol, então eu comecei a dar aula de espanhol, depois eu comecei a dar aula de inglês, até que por conta da vida eu precisei voltar. Voltei para Passa Quatro e não consegui dar sequência nos atendimentos em fisioterapia. Eu não gostava, gente, sinceridade, não gosto. Eu não gostava. Não gostava do convencional, nunca gostei daquilo que é convencional, daquilo que é comum, daquilo que todo mundo gosta. Enfim, qual que foi né, a situação da época? Eu continuei dando aula. Em 2012 eu comecei a faculdade de letras, fiz a faculdade de letras pela UFLA, né, a faculdade de Lavras, à distância. Terminei a faculdade em 2016, nesse tempo eu estava trabalhando também e ganhei dinheiro, guardei dinheiro, porque eu sabia que em algum momento eu ia fazer uma pós dentro da fisioterapia. O que eu ia fazer eu não sabia, mas que eu sabia que eu queria fazer, eu sabia. E aí, quando foi em 2017, ali também por conta de um monte de outras coisas que foram acontecendo na minha vida pessoal, me deu um estalo. Eu falei, tá na hora, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não dá, eu amo dar aula, mas não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E naquela época eu tava num envolvimento muito grande com essa questão do feminino, de lidar com mulheres, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa que eu possa trabalhar com mulheres. E aí, procurando na internet, eu descobri a fisioterapia pélvica, que na época da minha faculdade não tinha. Na época da minha faculdade era só o fisioterapia em saúde da mulher, que ainda existe até hoje. E eu falei, vou fazer. E aí fui, assim, sem saber muito o que eu ia encontrar, mas cada ida para São Paulo, que eu fiz lá na Faculdade Inspirar de São Paulo, cada volta eu voltava mais certa de que era aquilo que eu queria fazer.
Isso foi em 2018, que foi quando eu comecei os meus atendimentos, né? Então, comecei os meus atendimentos em fisioterapia pélvica em 2018, não parei desde então. Em 2019, eu fiz o curso de fisioterapia pélvica nas disfunções sexuais femininas, então era uma área também que eu não imaginava que eu ia cair, que era para trabalhar com sexualidade, né, com a parte mais voltada para sexualidade, e ali, hoje em dia, grande parte do meu público tem a ver com essas disfunções, o que eu acho muito bacana. E agora, no ano passado, em 2021, eu comecei a minha pós em sexualidade humana e estou muito feliz, né? Eu acho que parte da minha missão aí é estar trabalhando com mulheres, né? Eu me sinto muito realizada quando eu estou entre mulheres, eu sinto essa força, essa energia, e eu acho que é um público que sempre precisou e sempre precisou de pessoas para estar ajudando, então essa é a minha missão, né? A minha missão também é quebrar tabus, né? Eu sinto muito isso, é muito forte isso em mim. Então, eu sou aquela pessoa que quer falar daquilo que ninguém quer falar, quer falar disso de uma forma muito leve, mas muito séria, né? De uma forma muito assertiva, muito pontual, mas de uma maneira que vocês possam sentir como se eu estivesse aqui falando de um cuidado com a pele, né? Ou de um cuidado com a alimentação. Porque é isso que eu vejo, sabe? A nossa sexualidade, a nossa região genital, ela precisa ser tratada com a mesma naturalidade que qualquer outra área do nosso corpo, né? Com qualquer outra região. Por que não? Né? Ela também é saúde. Estar bem sexualmente, falando, feliz com as relações sexuais, feliz com as trocas que a gente faz, né, com a nossa sexualidade, faz parte do conceito de saúde. Se eu não tô feliz nessa área, eu não tô bem de saúde, né? E também explicar para as pessoas que muitas das coisas que até hoje a gente julga normal, como perdas de urina, queda de órgãos, mulheres não conseguindo ter parto normal, que isso não é normal. Isso precisa ser mudado. O nosso corpo ele tem capacidade de gerar prazer, de ter prazer, de gerar um filho e de trazer esse filho ao mundo de maneira natural. Então, se a gente pode fazer isso, por que não fazê-lo? Né? Então, essa é a minha missão de vida. E a missão com o Instagram, né, quando eu criei o Conversa Sobre Nós, é justamente sobre isso, né? É para que a gente possa conversar sobre nós e sobre os nós que a gente tem na nossa vida com relação à nossa sexualidade. Então eu só queria contar isso para vocês de uma forma bem resumida, obviamente que tem muita coisa nesse meio todo, mas eu espero que vocês possam ter me conhecido um pouquinho melhor. E eu espero que todos nós tenhamos aí um 2022 muito abençoado, muito leve, muito tranquilo e muito feliz, tá? Fiquem ligados, porque vem muita coisa bacana aqui ainda no Conversa Sobre Nós. Um beijo, fiquem com Deus.